18 de Tishrei, 5.784 da Era da Criação, 3 de outubro de 2023 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Essa semana estamos na semana de Sukkot, então os nossos estudos, as nossas histórias, os nossos ensinamentos estão focados dentro do aprendizado de Sukkot, a festa das tendas. Sukkah é a tenda, onde no mundo judaico, literalmente falando, e numa boa parte do mundo dos Benei Noach, estamos aí dentro do aspecto de aprender, reaprender, viver e reviver a realidade dos fatos de Sukkot. Ou seja, Sukkah traz para nós a grande lição de que a nossa segurança e a nossa felicidade não está absolutamente em nada daquilo que possuímos, seja de ordem financeira ou material. Simplesmente, e de forma muito mais eficaz, a nossa felicidade e a nossa segurança está somente em Deus, porque Ele é o único Deus, é o único Criador, Ele é o único Redentor e Salvador, e foi Ele que de fato criou todas as coisas que existem. Então, por isso, quando estamos dentro da Sukkah, quando estamos realmente olhando para o teto da Sukkah e através das suas falhas contemplamos o céu, então nós compreendemos que aquele que criou todas as coisas, somente Ele tem o poder de nos dar segurança, proteção e a verdadeira felicidade. Então, por isso, hoje, pela graça de Hashem, vamos aí fazer uma recapitulação das 4 espécies, bem como também sobre a questão dos 7 visitantes ilustres, e temos novidades dentro desse aspecto aí. Mas temos hoje uma história fenomenal, uma história preciosa e maravilhosa que nos fala sobre um etrogue do Jardim do Éden. E nós vamos ver essa história de forma muito sensível e principalmente com uma visão na dimensão celestial, espiritual. Então, vamos nos preparando para esta grande e preciosa e maravilhosa lição, um etrogue do Jardim do Éden, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala de forma bem simples e objetiva, dizendo assim: nós não precisamos chegar aos céus, nós precisamos trazer o céu para a terra. Por isso nós precisamos viver uma vida mais espiritual, com mais presença da luz divina, com mais presença divina do único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. É assim que nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala dessa forma de que nós não precisamos ficar preocupados em nos elevarmos aos céus, irmos para os céus, mas sim que nós possamos trazer os céus para a terra, E isso é trazer a presença divina sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, amados, dentro da graça bendita de Hashem, é que nós temos aí a nossa tarefa suprema, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, realmente transformar este mundo para ser a moradia de Deus, A base, para as nossas preciosas lições da semana estão no capítulos 22 e 23 de Levítico, que nos fala das festividades de Hashem, Então, durante esses dias nós temos visto aí sobre a questão de Sukkot, Uma das coisas que nós vimos aí está conectada exatamente com a questão dos 70 touros, ou 70 novilhos, que eram sacrificados enquanto o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém, estava em pé. Então nós temos lá, do 1º ao 7º dia, nós temos lá o sacrifício dos novilhos, ou touros, como queiram,
começou com 13, 12, vem até 7, né? O sacrifício dos novilhos, dos touros, ok? No final, na contagem, nós temos 70 touros ou 70 novilhos. Os nossos mestres, entre outros aspectos desta prática, nos fala que os israelitas não agem realmente de qualquer forma. O que eles fazem com alegria, e eles se preocupavam com a humanidade. Então, os sacrifícios dos novilhos, dos 70 novilhos, de fato, eram uma expiação para as nações, para os povos. Então, por isso que, se os povos existem hoje, graças ao povo judeu. Se as nações ainda estão em pé, mesmo de forma caótica ou mesmo de forma cambaleando como se fosse um bêbado, mas ainda é graças aos judeus que todo ano, na festividade de Sucote, faziam os sacrifícios dos 70 touros durante os 7 dias de Sucote, que era exatamente a expiação para as nações. Então, com isso, né, na festividade, tinha-se naqueles dias o sacrifício diário com libações, vinho e água, e toda a humanidade era abençoada com abundância no ano inteiro, graças realmente à expiação dos sacrifícios dos novilhos que o povo judeu fazia no templo em Jerusalém. Isso está registrado lá em Números capítulo 29, ok? Esses 70 novilhos, eles de fato correspondem aos 70 povos originais do mundo, que descendiam dos filhos de Noé, ancestrais de todos os povos ao longo da história até a presente atualidade. O povo de Israel oferecia esses sacrifícios como uma forma de expiar por eles e como uma prece pelo seu bem-estar, bem como pela paz e harmonia universais, né? Então, segundo o Talmud, Bamidbar Rabá 21, nos relata da seguinte forma: os sábios disseram, com referência ao Salmo 109, verso 4, declara: me acusam injustamente, como resposta a meu afeto, mas eu me dedico somente à prece. Então os sábios comentam que na festa de Sucote, o povo de Israel, que oferecia 70 novilhos para a expiação dos povos, esses 70 novilhos correspondiam exatamente às 70 nações existentes desde a descendência de Noé, após o dilúvio. Então, eles estavam dizendo a Deus: Senhor do universo, oferecemos 70 novilhos em prol deles, os povos, as nações. Mas eles, justamente, deveriam nos amar. No entanto, como retribuição pelo nosso amor, eles nos odeiam. Ainda os sábios falam em Bamidbar Rabá 21, né? Nos comentários do Rabi Yehoshua ben Levi, disse: se as nações do mundo soubessem do bem que o templo sagrado lhes proporcionava, elas o teriam cercado de fortalezas para protegê-lo, pois o benefício era maior para elas do que para Israel. Ao consagrar o templo, o rei Salomão, ele orou dizendo, como consta em 1 Reis, capítulo 8, versos 41 e 43, Salomão, o rei, disse assim: também ao mensageiro que não for de teu povo Israel, e faz conforme tudo que o estrangeiro clamar a ti. Mas quando falou sobre o povo de Israel, ele disse em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 30, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, conforme vires o seu coração. Ou seja, se fosse digno, Deus atendia, aceitando as suas preces e oferendas. Caso contrário, não atendia. Então vejam bem que
o rei Salomão, ele traz dois aspectos sobre os povos e o próprio povo de Israel. Enquanto que o povo de Israel, existe para eles uma condição para que sejam agraciados, para que as suas preces sejam ouvidas e atendidas pelo Eterno, né? Que é exatamente o que? O povo judeu fazendo aquilo que é segundo o agrado de Hashem. Aquilo que é do agrado do Deus Todo-Poderoso, obedecendo os seus mandamentos. Fazendo assim, suas preces são atendidas. Não fazendo, suas preces não eram atendidas. Com relação às nações, né? Então, segundo o Talmud, né, Bamidbar Rabbah 21, se as nações, pelos comentários do Rabi Yehoshua ben Levi, se as nações do mundo soubessem do bem que o templo sagrado lhes proporcionava, elas o teriam cercado de fortaleza para protegê-lo. Ou seja, as nações não tinham a visão, nem o entendimento, nem a compreensão da magnitude do templo de Jerusalém estar em pé. Eles não tinham esse conhecimento, enquanto, por outro lado, o povo judeu tinha conhecimento. Então vejam bem que em todo o Sukkot, o sacrifício dos 70 novilhos que o povo judeu fazia para expiar as nações, em benefício das nações, então realmente Deus ele atendia prontamente os sacrifícios, as preces e a expiação em favor das nações. E ele abençoava as nações e não deixava com que elas caíssem no caos absoluto, na autodestruição plena. Justamente por causa do quê? Das preces e dos sacrifícios do povo judeu em favor das nações. Mas, por outro lado, o próprio povo judeu, ele tinha uma condicional para que as suas orações fossem ouvidas e atendidas. Eles precisavam permanecer nos mitzvot, nos mandamentos de Hashem. Enquanto que as nações não precisavam permanecer. Aliás, não permaneciam, como não permanecem até os dias de hoje, porque cada nação anda em nome da sua divindade. O seu padroeiro, o seu santo do dia, da semana, do mês, do ano, e por aí afora vai. E mesmo assim, Deus ele ouve as preces dos Benei Israel em favor das nações. E agora os Benei Israel, o povo judeu encontrou um aliado muito forte, que são os Benei Noach, ou seja, os não-judeus, que realmente fizeram a sua techuvá, o seu retorno ao único e verdadeiro Deus, para um genuíno e verdadeiro arrependimento. E no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão ombro a ombro com o povo judeu, transformando essa terra para ser a morada de Deus. Então, as nações, das nações, melhor dizendo, a princípio, das nações o povo judeu encontrou um bom aliado, que são aqueles que abandonaram a idolatria, todo o paganismo, e realmente entraram no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, hoje, né, o povo judeu não está sozinho para fazer expiação pelas nações e pelos povos. E as expiações pelas nações e pelos povos são as nossas preces diárias. Então os Benei Noach estão bem ativos, de fato, nesta missão em favor das nações e dos povos. Por isso que você e eu, que podemos ter uma ascendência judaica, a maioria do povo brasileiro praticamente tem isso daí. Mas se Deus permitiu chegar a essa posição, nessa situação, é porque Ele está precisando de nós nessa configuração. Entre os não-judeus, entre os gentios, entre esse povo pagão idólatra, o qual nós fomos anteriormente. Outrora nós éramos assim. Então, realmente, o soberano das nações, o soberano do universo, ele está precisando de você e de mim, mais do que do próprio judeu, para estar entre as nações, para poder trazer o monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica.
Ou seja, do povo judeu, através dos seus mestres, dos seus rabinos, vem exatamente as orientações para nós, para que nós saibamos como devemos nos comportar no estilo de vida judaica, dentro das 7 leis de Noa, as suas ramificações e algumas coisas a mais que podemos fazer, desde que venha a orientação rabínica, dentro da própria Torá e dos mandamentos da Torá. Para que nós possamos, uma vez fomos resgatados da idolatria do paganismo, para estarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, agora nós precisamos ser os emissários de Hashem, para poder buscar outros tais que estão vivendo como nós vivíamos. Ou seja, amados, para Deus, a nossa atual situação é muito mais importante para Deus do que a nossa conversão ao judaísmo. Porque na sua conversão ao judaísmo, você vai se fechar no quadrado judaísmo. Você vai se fechar dentro do aspecto judaísmo com o povo judeu para viver a sua vida judaica, literalmente falando. Mas na nossa configuração como Benei Noa, vivendo o estilo de vida judaica com orientação rabínica, o monoteísmo, nós podemos entrar no meio das nações, nós podemos entrar no meio dos povos, que é o nosso povo, para poder falar desse monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Deus, ele precisa mais de nós nesta configuração do que na nossa conversão. Tenha consciência disso e valorize isso. Deus, ele ama muito a sua configuração atual, para que você possa ser instrumento de Deus para resgatar tantos outros que ainda estão na idolatria, no paganismo. Então, esta é a nossa realidade dentro desse sentido. Então, por isso, né, nós gostaríamos de deixar aqui esses 2 aspectos do Talmud, Bamidbar Rabá 21, né, que os sábios comentam baseado no Salmo 109, verso 4, e também pelos comentários do Rabi Yehoshua ben Levi, que comenta em 1 Reis 8, 43, 43 e 2 Crônicas, capítulo 6 e verso 30. Baruch Hashem, é isso daí. O que nós separamos aqui para amanhã? Vamos ver aqui. Baruch Hashem. 70 novilhos, acabamos de falar aqui, né? Vamos estar falando nos próximos dias sobre o Rosh Hashanah Rabbah e o Shemini Atzeret e o Minhat Torah, ok? Nos próximos dias, né? Então, nós vamos falar sobre isso daí. Antes de fazermos a nossa revisão, né, sobre a questão das 4 espécies, né, de Sukkot, então nós vamos mandar aqui um shalom para as seguintes pessoas e os seus familiares. O Abimael Amorim, a Maria Lúcia Monteiro de Fortaleza, Ceará, o Maurício Coelho de João Pessoa, Paraíba, o José Manso Barbosa de Moju, no Pará, o David Ben Yehudá, o Euli Gabriel, o Cláudio do Jardim Botânico, lá do Distrito Federal, a Valda Santos, a Tereza Jacinto de Ribeirão Preto, São Paulo, a Joana Dark de Fortaleza, Ceará, o casal Maristela e Ronaldo Correia, da cidade de Raul Soares, em Minas Gerais, a Daniela Moser, da cidade Indaial, em Santa Catarina, Taiga Matsuzawa, da cidade de Morretes, Paraná, e Malbrecht Oliveira Albrecht, São Paulo, capital, Emirton de Araújo Carvalho, de Brasília, Distrito Federal, Laudelino Tardivo, São Bernardo dos Campos, né? São Bernardo do Campo,
né, Grande São Paulo. E hoje nós temos aí aniversariante, né, a Aninha Cariri, lá de Campina Grande, Paraíba, né, que está aniversariando no dia de hoje. Então a Aninha Cariri, né, o nosso Mazal Tov, muitas felicidades, que o Eterno te abençoe, te proteja, né, que essa data se repita até os 120 anos, se Mashiach não se revelar até lá, mas pela graça de Hashem, há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Aí nós comemoraremos todo aniversário com Mashiach. Ok, Aninha? Então, Aninha Cariri, né, então o nosso Mazal Tov, saúde, proteção, sucesso, juntamente com sua família, seus queridos, com muitas e muitas felicidades. O outro aniversariante de hoje é um casal, estão completando 25 anos de casado, então é bodas de prata, né? Bodas de prata, 25 anos. Esse casal é simplesmente muito especial, sem sombra de dúvidas, é a Priscila e o Wilson Cunha, que são aqui conectados conosco na nossa sinagoga Benei Noach, regional Bauru, né? Então, ao casal Priscila e Wilson Cunha, né, 25 anos de casado, que isso se multiplique até os 120 anos, dentro do mesmo prisma, né? Mas que se revele a qualquer momento, e vamos celebrar esse casamento por longos e maravilhosos anos de vida, ok? Então, a Priscila e o Wilson Cunha, Mazal Tov, muitas bênçãos, muita proteção, né? Que as vossas preces sejam respondidas rapidamente e que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, nos seus filhos, né? E junto com seus queridos, sem sombra de dúvidas aí, ok? Edna, estão batendo no portão. Ao vivo e a cores é assim. Já vai! Ao vivo e a cores é assim, gente. Antenado, né, no portão, etc e tal. Né? Então vamos lá. Dona Edna vai atender o portão lá. Baruch Hashem. Então, né, aos aniversariantes, a Aninha Cariri, né, pelo seu dia de aniversário, e pelo casal Priscila e Wilson Cunha, pelos seus 25 anos de vida matrimonial. Você está aberto lá, fofo. O portão está aberto. E nesse sentido aí, né, também deixamos aqui o nosso shalom para Maria Soares Lima e seu marido José Exídio, né, de Campinas, né, aqui interior de São Paulo aí, Baruch Hashem, ok? Né? Então, amados, fazendo então agora a nossa, como que fala, o nosso recapitulação sobre as 4 espécies, rapidamente, para não esquecermos, né? Então nós temos as 4 espécies, né, literalmente 100% para o povo judeu em si, e nesse aspecto aí nós temos a questão do lulav, o aravá, hadaz e o etrog. Então o lulav é o ramo da palmeira, a aravá é o ramo do salgueiro que cresce perto de água, a hadaz, o ramo de murta, uma planta aromática, e o etrog, o fruto cítrico que se assemelha a um limão, né? Se assemelha, não é um limão, bem entendido, ok? Então, por isso, né, no meio, sem ser no meio judaico, né, muitas vezes o não-judeu ele gosta de fazer muitas adaptações, né? Tem aqueles que gosta de se fantasiar de judeu, não sendo judeu, né? Coloca, né, as vestimentas e tudo mais que é 100% característica judaica, não é para não-judeus, né? Entre eles o tefilim, por exemplo, né, que são os filactérios, as correias, né, a mezuzá na porta das casas. Então, a gente precisa sempre ter uma orientação rabínica para aquilo que nós podemos e não devemos fazer, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, muitas vezes as pessoas querem fazer uma adaptação à la brasileira, né, da questão do lulav, aravá, hadaz e o etrog. Então vai no mercado, compra lá um limão siciliano, né, que é semelhante, né, parecido, né, não é um etrog, é parecido, né, é que nem aquela questão de remédio, né, é similar, né, tem aquele remédio genérico e tem outro remédio similar, né, então similar, né,
Ou então a famosa propaganda dos tempos mais um pouco antigos, né, do Denorex. Lembra do Denorex? Quem é desse tempo lembra. Denorex, parece que é, mas não é. Entendeu? Então é aquela mesma questão, parece que é, mas não é para esse lado. Não podemos fazer adaptações. Temos que seguir a Torá com orientação rabínica e temos que seguir a orientação rabínica para fazermos ou não fazermos aquilo que está dentro do aspecto judaico do estilo de vida, ok? Então o Lulav, ele representa a espinha, a Aravá representa os lábios, a Hadaz os olhos e o Etrog o coração. E através dessas quatro espécies que o judeu expressa o seu desejo de servir a Deus com as principais partes do seu corpo. Ou seja, né, a espinha, os lábios, os olhos e o coração. Né? Através dessa forma é servir a Hashem. Uma outra interpretação mais famosa é ver nessas quatro espécies outros símbolos, né, dos quatro tipos de judeus diferentes. O etrog, que é o mais saboroso e tem uma fragrância muito deliciosa, representa os judeus que estudam Torá e fazem boas ações. O lulav, ele tem sabor, mas não tem fragrância. E ele representa os judeus que têm estudo, porém não fazem boas ações. Tem o hadaz, que não tem sabor, mas tem fragrância, assim como os judeus que não têm estudo, mas realizam boas ações. E a Aravá não tem sabor e nem fragrância. Representa os judeus que não estudam e nem realizam boas ações. Então, o ritual que o judeu pratica nesses dias de Sukkot é que esse ritual mostra que todas as quatro espécies devem estar juntas para serem abençoadas. Ou seja, as quatro espécies elas não podem estar separadas durante Sukkot. E durante Sukkot elas são unidas, né? O etrog fica na mão direita e o lulav na outra mão, né? Com essas três folhagens, né? E depois eles são unidos, né? Durante o cerimonial de Sukkot. Então, esta união. Então, isso mostra que a união ela é importante para que seja abençoado. Ou seja, desde o judeu que pratica o estudo da Torá e boas ações, mesmo com aquele que não faz absolutamente nada, é o judeu não praticante, né? E ele é judeu por ser judeu, mas na prática ele não faz absolutamente nada. Por isso que ele é o Aravá, ele não tem nem sabor e nem fragrância, né? É muito pelo contrário, entendeu? Então, quando eles estão juntos, forma o povo. E essa é uma lição para nós, Benei Noa. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós temos o nosso Rabino Yaakov Gerenstad, que desde 2012 começou o movimento Benei Noa Brasil. Ele pegou uma selva violenta, ele pegou uma selva selvagem, cheio de animais selvagens, seres humanos, bravios, rebeldes, chucros. E ele entrou nessa selva, e entrou no meio dessa bicharada. Entrou no meio dos selvagens, disposto a tudo, e sofrendo os reveses, tanto dos selvagens, como também, de uma certa forma, até mesmo por falta de reconhecimento dos seus pares. Mas o Rebbe Menahem Mendel, ele disse para que os rabinos saíssem das suas sinagogas e entrassem no meio dos não-judeus para trazer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E o nosso Rav Yaakov Gerenstad é emissário do nosso Rebbe. O nosso Rebbe é emissário, como os outros 6 Rebbes, são emissários de Moshe Rabbeinu. Juntos são emissários de Deus, o soberano dos mundos. E nós, Benei Noa, somos emissários do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Automaticamente seguimos o ciclo. Emissários do Rebbe, emissários dos 6 Rebbes anteriores, emissários de Moshe Rabbeinu, emissários de Deus. Não é verdade?
E depois de desbravar essa mata selvagem, né, as coisas começaram a dar certo e começou a aparecer rabino para tudo quanto é lado, falando de Benei Noah, vendendo estudos sobre o Benei Noah, chamando adeptos, seguidores para si, e por aí afora vai. Então fica um grupo aqui, ali e acolá. Então, a nossa originalidade está naquele que teve a ousadia de obedecer à voz do Rebbe Menachem Mendel, crer na Torá e no Deus da Torá, mesmo não tendo um apoio total dos seus próprios pares, mas ousou obedecer o mando do Rebbe Menachem Mendel e ir entre os não-judeus, né? Como se diz em outro termo, né? Ousou ir no meio daqueles que têm línguas afiadas e dentes bem afiados. Mas ele confiou na visão do Rebbe, que essa é a geração que vai ter a revelação de Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, na realidade, amados, essa união que o Sukkot traz sobre Lulav, Aravá, Hadaz e Etrog é uma união que nós precisamos ter. O nosso Rav Yaakov Gerenstad é, de fato, o líder do movimento Benei Noah Brasil. É uma liderança ativa, presente, e está diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, está sempre se dedicando aos Benei Noah. Sempre orientando ensinamentos, estudos, sempre atualizando exatamente o estilo de vida judaico que nós precisamos ter para vivermos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, a questão é união e unidade, para que nós possamos ter um padrão uniforme. Simplesmente isso. E é isso que nós precisamos procurar fazer no nosso dia a dia. Então, por isso, as espécies, as 4 espécies, elas precisam estar juntas para que da parte do Eterno venha todas as bênçãos. E é isso que nós precisamos aprender realmente na nossa vida, como Benei Noah, no estilo de vida judaica. Porque, de fato, amados, nós precisamos ser uma lição para as nações. Nós precisamos ser ombro a ombro com o povo judeu, luz para as nações, que esta é a realidade, ok? Temos em Sukkot a questão do Ushipzin, que são os 7 convidados ilustres que vêm cada dia, o primeiro da fila. Então nós vimos aí que os convidados ilustres são Avraham, Tzahak, Yaakov, Moshe, Haron, Hakohen, né? Haron, o Kohen Gadol, Yosef e Hatzadik, o justo, né? E o José, Davi Melech e Shelomo Hamelech, que é o 8º, né? Isso o rei Salomão, ele ficou reservado para o 8º dia, né? Que é o Shemini Atzeret, né? E aliás, que é o Shemini Atzeret, né? Na realidade, Simchat Torá é o 9º dia, né? Que é a alegria da Torá. Então vejam bem, amados, que segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós o conhecimento do Zohar, que fala que além desses 7 visitantes ilustres, mais o 8º para Shemini Atzeret, o rei Salomão, existe, além deles, né, os convidados ilustres, há convidados especiais para essa ocasião. Hoje nós estamos no 4º dia de Sukkot. Então hoje no 4º dia, nós temos aquele que vem no primeiro da fila, Moshe Rabbeinu, que adentra a Sukkah, certo? Mas o convidado especial, que vem juntamente com os ilustres,
né? Então nós temos até hoje o quarto dia da seguinte forma. No primeiro dia, Avraham, e o convidado especial foi o Baal Shem Tov. No segundo dia tivemos Itzhak, o primeiro da fila, seguido pelos outros 6, né? E veio seguido com o convidado especial, o Magid Meserit. No terceiro dia tivemos Yaakov, e o convidado especial junto com Yaakov foi o Alter Rebbe, o autor do Tânia. No quarto dia, que é o dia de hoje, nós temos aí o Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, e ele vem junto com um convidado especial que é o Miteller Rebbe, né, o Miteller Rebbe, que é o convidado especial, né? Então, esses convidados especiais têm a conexão com os 7 Rebbes, né? Então, temos Baal Shem Tov, o Magid de Meserit, o Alter Rebbe, o Miteller Rebbe, né? E depois, amanhã, o quinto dia, nós teremos aí Harun HaKohen, né? Arão, o sacerdote, ou o Kohen Gadol, né? O sumo sacerdote, que vem acompanhado do convidado especial de Tzemach Tzedek. No sexto dia teremos Yosef Hatzadik, Yosef o Justo, e vem acompanhado do Rebbe Maharash. No sétimo dia é o rei David, né? David Hamelech, que vem com o convidado especial, o Rebbe Rashab. E no oitavo dia, que é o Shemini Atzeret, teremos aí o rei Salomão, Shelomo Hamelech, que vem acompanhado do convidado especial, o Rebbe Rayatze, certo? Então, cada dia, o convidado especial do Zohar está relacionado ao convidado da hora da Hassidut, pois existe uma ligação muito forte entre os Ushipzim, né, os convidados ilustres, bem como os convidados especiais nesses dias de Sukkot. Então, amanhã nós estaremos trazendo uma correlação entre exatamente o Ushipzim, os convidados ilustres, né, que vai desde Avraham até Shelomo, e vamos ver aí a ligação com esses convidados especiais que o Zohar traz para nós, para conhecimento nosso, ok? Para conhecimento. Então, o que nós vamos ver amanhã é aquilo que é compatível dentro da visão que os Bnei Noach podem fazer. Então, como o Zohar, ele é realmente um livro especialmente para o povo judeu, devido à sua grande profundidade e os seus grandes mistérios. E para que nós possamos realmente estudar o Zohar, nós precisamos de muitos e muitos anos de estudos, desde o alfabeto hebraico, a língua hebraica, principalmente dentro do campo de Torá, né, que é o hebraico da Torá, né, que é um hebraico puro, limpo, né? E ao mesmo tempo tendo conhecimento do hebraico conversado entre as pessoas, certo? E nesse sentido, o conhecimento da Torá é aquela questão assim, você para estudar Zohar, né, que está cheio de espertinho por aí, que é um absurdo, né? O famoso, né, eu sei mais do que o rabino, né? É um absurdo quando aparece um papagaio ou uma maritaca, né, e fala assim, eu sei mais do que o rabino, né? Eu sei. O rabino falou que não pode estudar o Zohar. Não, mas o rabino falou, mas eu posso estudar porque eu sei. Eu tenho conhecimento para estudar. E não tem porcaria nenhuma. Só tem, gogó. Entendeu? Só tem gogó. Porque conhece uma ou duas páginas, às vezes conhece um ou dois ensinamentos, acha que já sabe tudo. E não sabe absolutamente nada. Nada. Ok? Então, por isso, aquele famoso jeitinho brasileiro, que é uma porcaria, né? E aí começa a aparecer os famosos inteligentes de ocasião, de oportunidade, né?
e fala que sabe, que não sei o que, não sei o que lá. O rabino, para chegar onde ele chegou hoje, né, ele precisou, desde a sua infância, da sua tenra infância, ele precisou estar estudando. Quando ele pensou em cansar, ele teve que começar de novo a estudar. A hora que ele pensou que sabia alguma coisa, começou a estudar de novo, estudou. A hora que ele falou assim, eu acho que eu já estou sabendo alguma coisa. Ele começou a aprender corretamente. Aí ele volta a estudar. Aí depois ele diz assim, por mais que eu estude, eu ainda não cheguei ao conhecimento, à sabedoria e ao entendimento. Vai precisar de muito tempo para compreender isso. Aí ele está alicerçado no que é real e verdadeiro. Aí aparece o, entre aspas, né, o jeitinho brasileiro, já falei, eu já sei. É para rir, né? Melhor rir do que chorar, não é verdade? Então, por isso daí, o que nós vamos falar amanhã são coisas pertinentes que nós podemos, de fato, ouvirmos, né? E de mais fácil entendimento nesse sentido. Ok? Baruch Hashem. Para finalizarmos, queremos deixar aqui a história sobre um etrogue do Jardim do Éden. Aí nós estamos realmente dentro de uma visão agora mais singela, mais sublime, mais espiritual. E, portanto, que o seu intelecto espiritual e o seu coração espiritual possam estar preparados para essa magnífica história, um etrogue do Jardim do Éden, fato real, com personagens reais. Era o primeiro dia de Sukkot e todos os membros da congregação na sinagoga do Rabi Elimelech de Lesinski estavam no humor festivo. Podia sentir-se o espírito de Yom Tov na atmosfera. Quando o Rabi Elimelech levantou-se e começou a recitar Halel, que é o cântico de louvor, que são os salmos 113 até o salmo 118, todos os olhos se voltaram para ele. Havia algo estranho em seu modo nesse Sukkot. Por que parara tão subitamente no meio do seu balançar, enquanto segurava o etrogue ou lulave nas mãos para aspirar o ar? E por que não fazia o serviço de um modo habitualmente prazeroso? Era óbvio que tinha algo em mente, algo que o estava entusiasmando pelo seu modo radiante, porque todo o seu ser estava radiando uma luz diferente. Assim que a prece terminou, o Rabi Elimelech correu para onde estava o seu irmão Rabi Zusha, que havia vindo para passar Yom Tov com ele, e disse-lhe enfaticamente: venha e ajude-me a encontrar o etrogue que está permeando toda a sinagoga com a fragrância do Jardim do Éden. E assim juntos foram de uma pessoa a outra, até que chegaram em um canto afastado da sinagoga, onde o indivíduo de aspecto calmo estava de pé, aparentemente imerso em seus pensamentos. Proclamou Rabi Elimelech, deliciado: é este. Por favor, caro amigo, quem é e onde conseguiu este etrogue maravilhoso? O homem, parecendo de certa forma espantado e confuso pela pergunta inesperada, ele replicou um tanto lentamente e escolhendo com cuidado as suas palavras ao responder: com todo respeito ao Senhor, é uma história e tanto. Gostaria de sentar-se e ouvi-la por inteiro? Então o Rabi Elimelech respondeu: certamente, tenho certeza que vale a pena escutar. Então aquele homem começou a sua narrativa, como que ele chegou a trazer aquele etrogue até aquela sinagoga. Veja bem que o Rabi Elimelech, entre os presentes, ele procurou o etrogue que tinha o aroma do Jardim do Éden. E ele procurou entre os que estavam ali, e ele não sentiu o cheiro do Jardim do Éden nos etrogues, que estavam ali, cada um portando. Mas este homem que estava lá no cantinho da sinagoga,
Ele chegou perto dele, olhou o etrogue na sua mão e ele sentiu o aroma do jardim do Éden. E o Rabi Elimelech disse, é este o etrogue que está com o aroma do jardim do Éden. Então ele, quando pergunta isso para aquele homem fica confuso. Por quê? Porque o seu etrogue, na aparência, era mais feio de todos os etrogues. Então, quando ele foi perguntado dessa forma, então ele disse, a história é um tanto longa, o senhor pode ouvir? E foi onde que ele respondeu, certamente, o Rabi Elimelech, tenho certeza que vale a pena ouvi-la. Então este homem começou contando, meu nome é Uri, e venho da cidade de Estrelinsk. Sempre considerei a escolha do etrogue como uma de minhas mitzvot favorita. É por isso, embora seja pobre e normalmente não pudesse comprar um etrogue como desejava, a minha jovem esposa, que concorda comigo quanto à sua importância, ajuda-me trabalhando como cozinheira. Desse modo, ela fica financeiramente independente e posso usar os meus ganhos para assuntos espirituais. Trabalho como professor na aldeia de Yaniv. Isso é fato no leste europeu, ok? Não muito distante da minha cidade de origem. Uso metade de meu salário para as nossas necessidades e outra parte compro um etrogue em Lemberg. Porém, para não gastar dinheiro na viagem, geralmente vou a pé. Este ano, durante os 10 dias de arrependimento, estava caminhando como de costume com 50 florins, o dinheiro daquela época, na carteira para comprar um etrogue. Na estrada para Lemberg, passei por uma floresta e parei em uma estalagem à beira do caminho para descansar. Era a hora da minhá, prece da tarde, por isso fiquei em um canto e recitei a minhá. Estava em meio às minhas preces e quando estava fazendo a amidá, quando ouvi um terrível som de gemidos, como se alguém estivesse profundamente angustiado. Terminei apressadamente minhas preces para que pudesse verificar qual era o problema e se eu poderia ajudar aquela pessoa. Ao voltar-me na direção do homem, obviamente desgostoso, contemplei uma pessoa fora do comum, de aparência rude, vestido com roupas de camponês, com um chicote nas mãos, despejando seus problemas ao estalajadeiro do bar. Consegui extrair dessa confusa história, contada entre soluços, que o homem com o chicote era um judeu pobre que ganhava vida como proprietário de um cavalo e uma carroça para transporte. Tinha uma esposa e vários filhos, e mal conseguia ganhar o suficiente para sobreviver e manter a sua família. E agora uma terrível calamidade se abatera sobre ele, e ele estava desesperado, angustiado, aflito. E ali, com o estalajadeiro, ele estava chorando realmente a sua desgraça. O seu cavalo, sem o qual nada poderia fazer, simplesmente caíra na floresta, não muito longe da estalagem. Ele já jazia, incapaz de se levantar, doente e moribundo. Não pude, disse aquele homem ao Rabi Elimelech, e todos os que estavam presentes na sinagoga, em silêncio, escutando a sua história. Não pude suportar assistir ao desespero do homem e tentei encorajá-lo, dizendo-lhe que não se esquecesse que há um Deus acima de nós e que poderia ajudá-lo com o seu problema. Não importa quão sério lhe parecesse. Venderei ao senhor um outro cavalo, disse o estalajadeiro, por 50 florins. Embora possa lhe afirmar que vale pelo menos 80, apenas para ajudá-lo na sua dificuldade. Então o estalajadeiro ofereceu àquele homem rude um novo cavalo. Porém, aquele homem disse, não tenho 50 centavos e ele me diz que posso comprar um cavalo por 50 florins? Disse aquele homem rude de forma amarga, triste pela sua situação. Então, naquele momento,
este homem que estava narrando a história, este de nome Uri. Ele disse: senti que não podia mais conservar o dinheiro que tinha comigo para comprar o etrogue. E quando havia um homem numa situação tão desesperadora que sua própria vida e a sua família dependiam exatamente de um cavalo. Então disse ao estalajadeiro: diga-me, qual é o preço que aceita pelo cavalo? O dono da estalagem voltou-se para mim e, surpreso, espantado, ele respondeu: se pagar-me agora em dinheiro, aceitarei 45 florins. Nem mais um centavo e nem menos. Estou praticamente dando o meu cavalo. Tirei imediatamente minha carteira e entreguei-lhe 45 florins. O cocheiro, observando tudo, os olhos esbugalhados de espanto, surpreso, ficou muito aliviado. E a sua alegria começou a transparecer em todo o seu semblante. E a sua alegria tornou-se irradiante. E ele começou a ficar tão feliz que não tenho palavras para dizer a felicidade daquele homem. Agora, disse eu àquele rude cocheiro, agora você vê que Deus pode ajudá-lo. Mesmo quando a situação parece desesperadora, eu lhe disse, enquanto ele saía apressado com o estalajadeiro para arrear o cavalo recém-comprado e levar até a sua carroça abandonada, presa ao cavalo doente moribundo na floresta. Assim que saíram, disse Uri, às pressas reuni meus poucos pertences e desapareci com meus 5 florins, que sobrou dos 50. E não queria me constranger com agradecimentos. Finalmente cheguei a Lemberg. Com os restantes dos 5 florins, procurei então realmente um etrogue para comprar. E eu acabei encontrando por este valor um etrogue de aparência muito ruim, muito feia. Mas era kasher, era um etrogue kasher, um etrogue puro, com aprovação rabínica. Minha intenção original tinha sido gastar 50 florins, como fazia todos os anos. Mas, como sabe, decidi que a necessidade daquele homem de ter um cavalo era maior que a minha, de comprar um etrogue excepcional. Geralmente, meu etrogue é o melhor em Yaniv, e todos costumavam fazer a bênção com ele. Mas esse ano fiquei envergonhado de voltar para casa com um exemplar de aparência tão pobre. E minha mulher concordou que eu poderia vir aqui para Lizensk, onde ninguém me conhece. Rabi Elimelech respondeu a Uri: meu caro Rabi Uri. Aí você vai dizer assim, mas ele não é Rabi, por que o Rabi Elimelech chamou ele de Rabi Uri? É porque dentro da visão judaica, um judeu simples, quando ele faz algo magnífico à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá, ele é como um mestre, porque Rabi é um mestre, é um professor. É alguém que está ensinando como ser judeu à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá. Então o Rabi Elimelech disse, meu caro Rabi Uri, agora que você terminou a sua história, o seu etrogue é, na verdade, um etrogue excepcional. Entenda agora porque o seu etrogue tem a fragrância do jardim do Éden em seu perfume. Deixe-me contar-lhe a sequência de sua história. Então agora, o Rabi Elimelech, ele vai dar continuidade à história que para eles agora, o Rabi Uri não sabia dos acontecimentos posteriores àquele evento. Mas o Rabi Elimelech sabia da sequência, só que não sabia quem era o personagem. E agora ele acabou conhecendo o personagem. E agora ele diz para o Rabi Uri, e agora eu vou te contar a sequência dessa história. E assim o Rabi Elimelech disse,
Quando o cocheiro a quem você salvou, agora o seu intelecto espiritual, a sua visão espiritual, o seu escutar espiritual e o seu sentir emoções espirituais precisam estar mais aguçados ainda para subir a essa dimensão sublime espiritual, da continuidade dessa história. Quando o cocheiro a quem você salvou, ele pensou sobre sua inesperada boa sorte, ele decidiu que você era ninguém menos que o profeta o profeta Elias, que Deus mandara à terra em forma de homem para ajudá-lo em seu infortúnio. Ele achou que você era o profeta Elias. Tendo chegado a essa conclusão, ele procurou uma maneira de expressar sua gratidão a Deus, mas ele não conseguia com palavras, porque mal ele sabia o hebraico, e ele praticamente não sabia como nem fazer prece em hebraico para Deus, nem podia recitar nenhuma prece. Ele escrutinou sua mente simples, porque ele era um judeu simples, rude, não praticante. Ele simplesmente procurou a melhor maneira de agradecer a Deus. Então, de repente, a sua face iluminou-se. Tomou o chicote e começou a estalar nas alturas, no ar, no céu. E com toda a sua força ele gritava e dizia com seu coração. A voz que saía do seu coração era: ó nosso Pai, eu o amo tanto, tanto, tanto. O que posso fazer para convencê-lo de meu amor? Deixe-me estalar meu chicote em sinal de meu amor para contigo. E assim dizendo, o cocheiro estalou seu chicote ao ar por 3 vezes. Tá! Tá! E tá! Na véspera de Yom Kippur, o Todo-Poderoso nos céus, ele senta-se no trono do juízo, o trono da severidade, Gevurá. Então, as primeiras preces da expiação, ele está atento a elas. O Rabi Levi Yitzhak de Barditchev, que estava atuando no conselho de defesa para seus irmãos judeus, empurrava uma carroça cheia de mitzvot até os portais dos céus. Quando Satã, o adversário do homem, apareceu e obstruiu a passagem com pilhas e pilhas de pecados dos judeus, para que Rabi Levi Yitzhak ficasse preso ali. Meu irmão, Rabi Zusha, e eu juntamos nossas forças para ajudá-lo a mover a carroça para a frente, mas foi em vão. Mesmo os nossos esforços combinados mostraram-se infrutíferos. De repente, chegou o som do estalar de um chicote que fendeu o ar, fazendo aparecer um raio de luz cegante, iluminando todo o universo, até chegar ao próprio céu. Pudemos ver os anjos e todos os justos sentados em círculo, cantando louvores a Deus. Ao ouvirem as palavras do cocheiro, enquanto estalava o chicote em êxtase, eles responderam: feliz é o rei, louvado desta forma. Feliz é o rei, louvado desta forma. Subitamente apareceu o anjo Michael, levando um cavalo, seguido pelo cocheiro com o chicote na mão. O anjo Michael atrelou este cavalo à carroça de mitzvot, e o homem estalou o chicote. O vagão deu uma guinada para frente e achatou, emparelhou os pecados dos judeus que estavam obstruindo o caminho, dirigindo-se suave e facilmente em direção ao trono de honra do soberano. Lá, o rei dos reis recebeu-o carinhosamente e, levantando-se do seu trono de julgamento, ele foi e sentou-se no trono de misericórdia. Estava assegurando um novo ano feliz para o povo judeu e para Uri, sua família,
e aqueles que estavam junto com eles. E agora, caro Rabi Uri, concluiu Rabi Elimelech, pode ver que isso tudo foi provocado pela sua ação nobre. Vá para casa e seja um líder em Israel, pois provou o seu valor. E carregará consigo a aprovação da corte celestial. Por fim, antes que vá, permita-me segurar este seu maravilhoso etrogue e louvar a Deus com ele, com o aroma do jardim do Éden. Quem tem ouvidos para escutar, que escute. Ou seja, amados, é uma visão que nós precisamos buscar no nosso dia a dia como Benei Noach. Deixarmos realmente para trás e do lado essas picuinhas da vida, essas porcarias da vida aí que ficam nos atrasando. São semelhantes aos pecados que foram colocados ali diante da carroça para ela não andar, para não chegar aos portais celestiais, para que Hashem, ele realmente venha sentar-se no trono da misericórdia para nos abençoar com todas as boas sortes e bênçãos. Então, por isso, seja nobre em cada uma das suas ações, não seja vulgar. Não seja vulgar. Simplesmente isto. Seja nobre. Pela graça de Hashem, amanhã estaremos de volta aqui. Shalom, shalom. Seja nobre. Amém.